Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e seja muito bem-vindo a mais um Dúvidas Paranormais, esse nosso quadro semanal que eu uso para tirar as dúvidas que vocês deixaram no vídeo da semana passada. E o Taylor V quer saber se dá para colocar dois rituais de amaldiçoar arma na mesma arma, né, sendo de elementos diferentes. Ele também comentou que o próprio Selbit já falou que os rituais são diferentes por serem de elementos diferentes, então são fontes diferentes. E isso quer dizer tudo. Mecanicamente, não tem problema você colocar dois rituais de elementos diferentes na mesma arma. Obviamente, eu acho que você não poderia colocar um ritual de sangue e um ritual de morte, aí não vai rolar. Vai ter que ser sempre os rituais que não são opressores e oprimidos no elemento, então ou morte com conhecimento ou sangue com energia, mas mecanicamente não tem nenhum problema, pode colocar dois. O Iago Macedo perguntou como que os personagens ganham sanidade mesmo transcendendo, como foi no meu vídeo do tanque mental, e provavelmente eu tive algum erro de cálculo ali no tanque mental, tá? Porque não, se você transcende você não ganha nenhum ponto de sanidade, nem o ponto de sanidade que você ganharia no Nex, nem o ponto de sanidade caso você tenha a origem vítima, que te dá mais um ponto de sanidade por Nex. O meu nome legal quer saber se ele usar o ritual decadência decente, colocar numa arma, fazer o golpe e errar o golpe, se ele dá o dano só do ritual ou se ele erra tudo. No meu entendimento, quando você coloca o ritual numa arma e tenta acertar o golpe, na descrição tá escrito, se acertar, você causa o dano do ritual e do golpe somados. Não fala que se você errar, você ainda dá o dano do ritual. Então eu acho que se você usar a versão decente, você tem que garantir que você vai acertar o golpe, porque se você errar, nada vai acontecer. O Ghost Mini quer saber se uma criatura, quando tem um ataque com um X2 na frente, né, quer dizer que quando ela dá um ataque, ela vai dar dois ao mesmo tempo, digamos assim, no mesmo turno. E se um jogador esquivar ou bloquear, se ele esquiva ou bloqueia dos dois ou só de um. E a resposta é que é só de um. Então ele vai escolher qual ele vai bloquear, o primeiro ou o segundo, bloquear ou esquivar, e você vai rolar os dois ataques. E aí você vai dizer pra ele qual deu certo e qual não deu, se ele passou em um, se ele não passou em nenhum dos dois, mas não tem como ele esquivar ou bloquear os dois ataques. Essas ações especiais, essas reações especiais, que é o contra-ataque, a defesa ou o bloqueio, elas só podem ser usadas uma vez por turno. O Zito quer saber se eu trabalho com mais alguma coisa além do YouTube, e é claro que sim, cara. Infelizmente o YouTube não dá tanto dinheiro assim, eu trabalho, o YouTube pra mim é mais um hobby, eu tô aqui conversando com vocês e falando de coisas que eu gosto, mas sim, eu trabalho com tecnologia e é isso que é com isso que eu ganho a vida, né? O YouTube é só pela zoeira e pela brincadeira mesmo. Obrigado pela pergunta. O Pietro Muniz quer saber se tem alguma maneira de diminuir a categoria de uma arma ou de uma proteção sem ser com a habilidade do aniquilador. E com relação a armas, não, tá? Isso é uma habilidade exclusiva, um bônus exclusivo do combatente aniquilador. Só ele consegue diminuir a categoria das armas. Agora, com relação à proteção, você pode usar ou o engenheiro, que ele permite que você escolha um item e esse item diminui um de categoria, ou a mochila de utilidades, a habilidade do especialista, que também faz a mesma coisa, e aí você pode usar para proteção. Agora, para arma, é exclusivo do combatente. O Inkteus quer saber se a ação especial de defesa bloqueia todo o dano ou só algum tipo específico. Ele deu até um exemplo. Se um personagem tem 15 de dano de resistência a dano e ele toma 20 de dano, 10 de corte e 10 de sangue, ele tomaria só 5 de dano de corte ou de sangue? Ou ele, como é que funciona? Assim, de acordo com as regras, resistência a dano é resistência a qualquer tipo de dano. Tá escrito lá, se você olhar, inclusive na classificação de regras, lá no finalzinho do livro. Então, inicialmente, a resistência a dano, essa que você ganha com o bloquear e com algumas outras habilidades que você tem, ela vai resistir a todo o dano que você toma. Então, quando você for tomar esse tipo de dano, quem vai decidir, na verdade, vai ser o mestre. Isso eu não achei em nenhum lugar do livro. Se vocês acharam em algum lugar, deixa aqui nos comentários. Mas eu não achei aonde que fica essa divisão, tá? Até porque são situações, digamos, um tanto quanto raras, você tomar os dois danos ao mesmo tempo. Geralmente, em criaturas ali, até em Nex médio, mais ou menos em VD médio, você vai tomar ou o dano do elemento ou um dano mundano, de impacto, de corte, enfim. E nesse caso, a resistência a dano serve para todo o dano que você leva no geral. O Mecânia, não sei se é assim que fala seu nome, se não for, desculpa, ele quer saber como que funciona a vantagem e a desvantagem elemental. Ele deu um exemplo, uma criatura de sangue que recebe um ataque de morte. Nesse caso, duas coisas acontecem. A primeira é que se for necessário um teste de resistência por parte da criatura, ela tem menos 2d20 para fazer esse teste, então ela fica na desvantagem para fazer um teste de resistência contra o elemento opressor. Uma outra coisa que acontece é que todo o dano desse elemento, ele é dado
dado dobrado. Então, por exemplo, você rolou os dados de um dano de morte para uma criatura de sangue e você deu ali 16 de dano. O mestre não vai anotar 16 porque é dano de morte, ele vai anotar o dobro, para ele vai ser 32. E a mesma coisa acontece quando você usa um ataque do mesmo elemento. Então, se fosse uma criatura de sangue recebendo um ataque de sangue, se fosse necessário um teste de resistência, ela teria mais 2d20. E o dano, ao invés de ser o normal, é só a metade. E essas foram as dúvidas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se eu não respondi a sua pergunta, me desculpa, são muitas perguntas, eu sempre seleciono as que fazem mais sentido trazer pro vídeo, as que eu vejo muitas pessoas perguntando, eu pego uma e coloco aqui. Mas se eu não respondi e você ainda quer ser respondido, deixa aqui nos comentários que provavelmente eu responda no vídeo da semana que vem. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal para não perder outros vídeos desse, respondendo suas dúvidas, falando de criaturas, de fichas e tudo mais do universo do Arden. Beleza? Então mais uma vez muito obrigado e olhos sempre abertos.